isso? A mamãe, ela sempre trazia para casa crianças de orfanato. Uma vez por mês ela pegava 2 e passava o fim de semana com a gente. E aí foi que eu comecei a entender, né? Porque eu ia com ela buscar as crianças no orfanato. Ela mostrava uma outra face da moeda, que eu acho que é muito importante. O meu objetivo aqui é que todos terminem o ensino médio. Porque, por exemplo, esses meninos aqui, ano que vem eu já posso pôr em estágio. E eu tenho convênio com várias empresas. A ideia é colocar todos, estudar e fazer estágio. Então eu acho que se cada um fizer a sua parte, estou aqui eu fazendo a minha. Educando essas crianças direitinho, para elas poderem trabalhar em nível de competição com os outros. Então eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Tem que ser assim. Não adianta criticar e não fazer. Aí fica fácil a beça, né? Ali na minha rua todo mundo sabe que eu trabalho com crianças, né? Então ligou um porteiro e disse, olha, doutora Ivone, tem uma pessoa amarrada no poste. Eu estava na cama, eu estava deitada já. Aí eu falei, tá bom, então eu vou lá ver o que é. Aí botei a minha roupa e fui lá. Eu cheguei ao mesmo tempo que os bombeiros, que alguém chamou os bombeiros. Aí eu cheguei lá, junto com os bombeiros, vimos aquela cena do menino, devia ter uns 15, 16 anos, nu, né? Com uma tranca no pescoço, bastante machucado, porque ele teve uma orelha meio decepada, né? Aí os bombeiros, começamos a conversar, o que a gente vai fazer? Ele disse, olha, isso tem que ser tirado com maçarico. E aí foi que fizemos aquela operação toda, eles fizeram para tirar o maçarico. No entanto, eu chamei a PM. Aí a polícia militar veio e falou para mim, olha, fazer um BO tem que ser com ele, porque quem tem que fazer o BO é ele. A senhora não pode, tem que ser ele, que é a vítima. Mas aí o corpo de bombeiros constatou que ele estava muito machucado e que era melhor chamar a ambulância para levá-lo para o hospital. E aí colocamos o menino na ambulância, né? E foi embora e eu fui para minha casa dormir. Eu achei que a minha ação tinha terminado ali. Eu coloquei a foto dizendo, olha, aconteceu isso ontem à noite, foi só o que eu fiz. Meninos, teve uma reação de ódio, de raiva de uma população que eu fiquei perplexa. Mas foi assim, instantânea. Foi uma ação humanitária de uma pessoa que eu nem conhecia, não sabia quem era, podia ser qualquer um. Né? E triste de ver que a sociedade brasileira é muito fascista. Até entendo por causa do aumento da violência e tal, mas foi uma reação muito dura, muito dura. Essa direita intolerante é que vai tomar o poder. Aí nós temos uma ditadura. Né? Então, vai acontecer alguma coisa, de um lado para o outro. Não sei o que vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Eu acho que nós ainda estamos num estado de Casa Grande e Senzala. Nós estamos ainda nisso, né? Lá no fundinho, por exemplo, o menino rico, branco, qual é o contato que ele tem com uma pessoa negra? Só a empregada, ou talvez o porteiro, né? Porque a escola não inclui todas as classes, né? Então esse menino não sabe o que acontece do lado de lá, ele não tem noção do que acontece do lado de lá. Então você cria guetos, né? O gueto daqui, o gueto de lá, os guetos não se entendem e está dando o que está dando. Melhorou, porque você tem leis contra racismo e tal, melhorou. Eu diria que melhorou, mas ainda está incutido que o bandido é preto e pobre. Você está no Brasil povo contra povo, que é sempre o começo de uma guerra civil ou de uma pré-revolução. O que fazer é que você tem que fortalecer as instituições. Você tem que fazer funcionar. E isso só com bons governantes. De todas as ameaças ou postagens ou e-mails me xingando, eram de jovens de 20 a 35 anos. Homens. Pouquíssimas mulheres. Eles têm razão de se indignar. Só o que nós temos que fazer na família é explicar as causas e como elas podem ser resolvidas. Porque, no fundo, daqui a pouco eles estão trabalhando e tal, eles precisam saber como é que lidar com as pessoas. Né? Eles vão votar com 16 anos, tem que saber o que isso significa. Né? Nós não sabemos o que isso significa. Menino nenhum sabe o que significa. Ele vai votar no candidato que o papai disser. Depois ele esqueceu do que ele fez. Então, isso de ética e cidadania, eu acho que é isso que é importante ensinar. O valor que isso tem para o bom funcionamento da sociedade. Porque lá na base nada é feito. Aí eles querem ter a solução depois que o problema existe. Aí não tem. Criança na rua, ela tem que ser abrigada. Rua não é lugar de criança, ponto. Ponto. Então isso não existe. Então esse tipo de pensamento não existe. Aí você deixa rolar, né?
Aí você leva para uma delegacia da criança e adolescente, vai mandar onde? Eu digo a vocês que nesse momento no Rio de Janeiro não tem lugar em abrigo. Mas isso não passa na cabeça das pessoas, não passa na cabeça dos governantes. Então deixa rolar. Vira bagunça e barbárie, já virou barbárie. Você tem aquela cena na Baixada Fluminense, onde o menino está sentado na rua, aí vem 2 motoqueiros, dão um tiro na cabeça, oba, é isso mesmo, é -1. Só que pode ser o seu filho, porque se o seu filho for moreninho, não precisa ser branco não, e estiver andando em Laranjeiras com um bonezinho de lado e uma sandália japonesa, ele pode ser atacado também. Sim.